como ter a compreensão necessária para aumentarmos o nosso nível de tolerância? A minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, pesquisas, reflexões, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. E você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, e a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então o tema que nós vamos refletir hoje é nosso nível de tolerância e os sofrimentos emocionais. No meio da vida agitada e também da correria em que nós vivemos, nós costumamos dizer que realizamos ações no bem. Mas no meio das várias ações no bem que nós queremos fazer ou que nós dizemos fazer, constam muitos planos que ainda não realizamos. Constam muitos espaços vazios. Por exemplo, se dizemos que sabemos amar, mas lidamos com os nossos familiares e com as outras pessoas com quem nós convivemos com indiferença, aí está um dos espaços vazios. Se, por exemplo, nós dizemos que somos pessoas tolerantes e dizemos que a tolerância é importante para nós conquistarmos a paz, mas costumamos nos queixar de alguém, consta também um espaço vazio. Quando nós nos vemos diante de problemas e diante de dificuldades, mas queremos fugir ou negar essas adversidades, nós estamos deixando o espaço vazio. Se nós dizemos que temos fé, mas questionamos a continuidade da vida após a morte do corpo físico, se nós questionamos a vida futura, questionamos a imortalidade da alma, também nós estamos deixando um espaço vazio. Então nós deixamos um espaço vazio quando queremos que as outras pessoas sejam corrigidas, mas nós não corrigimos a nós mesmos primeiro. Se nós reclamamos, acusamos, discutimos, mas nós vacilamos quando aparecem as dificuldades na nossa vida, estamos deixando um espaço vazio também. E devido ao nosso próprio nível de tolerância ou de intolerância, diante desses espaços vazios que nós deixamos, temos os sofrimentos emocionais correspondentes. Se um artista está esculpindo uma estátua, ele não pode usar de um martelo, dando marteladas de forma indiscriminada. Esse artista, para esculpir essa obra de arte, ele deve dosar na força que aplica a cada parte da obra. E acredito que muitos de nós ainda não estamos no nível da angelitude, pois devemos ter algumas imperfeições para serem tratadas também. Então, por outro lado, quando nós nos excedemos no nosso nível de tolerância, nós não estamos dando abertura para o aprendizado. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Devemos seguir o caminho do meio. Mas seguir esse caminho do meio, tendo o entendimento que esse caminho do meio não esteja no mesmo nível, senão ele vai gerar conflitos. Nós temos que estar em um nível superior para podermos percorrer esse caminho do meio. E para podermos estar no nível superior, precisamos adquirir mais conhecimentos. Então, vamos supor duas crianças brincando, ou duas crianças disputando um brinquedo. Cada uma delas quer brincar com aquele brinquedo.
Então eles estão brigando por causa de um brinquedo. Se nós somos a terceira pessoa e ficamos no caminho do meio, também nós estamos com um interesse próprio, querendo disputar aquele brinquedo também. Mas, se nós somos a terceira pessoa e estamos em um nível de consciência superior, nós podemos intermediar essa disputa entre as duas crianças, deixando cada uma das crianças brincar por um determinado tempo com o brinquedo e depois a outra criança brincar com outro determinado tempo. E assim elas ficarem revezando o tempo para ficarem brincando com o brinquedo. E nesse momento em que nós estamos num nível de consciência superior, não está envolvido nosso interesse pessoal. Então esse é o caminho do meio que eu venho comentando aqui. Então o caminho do meio ele não pode estar no mesmo nível onde está acontecendo o conflito. O caminho do meio tem que estar num nível superior que onde está acontecendo o conflito. E para isso nós temos que ter mais conhecimento para poder intermediar esse conflito. Então, sempre quando nós buscamos um caminho do meio, é importante nós não irmos nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós fazemos um equilíbrio. Da mesma forma, se nós queremos ajudar outras pessoas, nós precisamos ter um nível de paciência e também de entendimento, com um nível maior de experiência e também um nível maior de consciência naquilo que nós estamos nos propondo a ajudar. Porque nós não vamos conseguir ajudar as outras pessoas se nós estivermos no mesmo nível de dificuldade ou no mesmo nível de consciência. Por isso, a importância do conhecimento, cujo aprendizado pode ser adquirido através da nossa própria experiência ou através da experiência de outra pessoa. Ou seja, podemos aprender com os nossos erros ou com os erros de outras pessoas. Por exemplo, quando nós lemos um livro onde tem muito conteúdo, muita sabedoria envolvida naquele livro, num livro edificante, nós estamos trazendo para nós a experiência daquela pessoa. Então nós podemos aprender com os erros que a outra pessoa cometeu. Quando nós estamos assistindo uma palestra, assistindo um vídeo como esse, por exemplo, nós podemos utilizar a experiência da outra pessoa para aplicar em nós. Nós não precisamos cometer o erro para poder ter o aprendizado. Podemos aprender com os erros de outras pessoas. E quando eu estava na faculdade, nós costumávamos nos reunir para estudar em grupo, onde normalmente nós encontrávamos alguém que sabia mais de um determinado assunto do que as outras pessoas. Assim, essa pessoa poderia ajudar as outras pessoas do grupo. E assim nós ajudávamos uns aos outros, porque cada uma das pessoas sabia um pouquinho a mais sobre um determinado assunto. E assim nós compartilhávamos o conhecimento para podermos ter o aprendizado mais rápido. Então, quando ninguém sabia resolver, nós dividíamos os assuntos e cada um estudava sobre um determinado assunto, o que trazia conhecimento para poder ser compartilhado com as outras pessoas. Então cada um estudava uma parte e compartilhava o que a pessoa aprendeu com as outras pessoas. Por que nós fazíamos dessa forma? Por que nós dividíamos as tarefas? Porque a quantidade de informações que nós tínhamos que assimilar era muito grande com relação ao tempo que nós tínhamos para estudar. E assim, se cada um tomasse uma parte da matéria para estudar, nós ganhávamos tempo em aprender, através do compartilhamento de conhecimentos. Assim também ocorre na nossa vida, onde nós diminuímos o nosso tempo de aprendizado quando utilizamos o conhecimento de outra pessoa, que já tem o conhecimento que nós estamos buscando, ou que já percorreu o caminho e já colheu os aprendizados, que servem também para a nossa vida. Mas, se nós nos revoltamos com a lição, nos tornamos rebeldes, faz com que nós percamos tempo para aprender a lição. Não acontece a mesma coisa quando nós estamos estudando na escola? Então, a lição deve ser aprendida, mas se nós
evitamos aprender, ou porque nós não gostamos da matéria, ou ficamos revoltados, ou nos tornamos rebeldes ou intolerantes, apenas vai atrasar o nosso aprendizado, que vai ter que acontecer de alguma forma e em algum momento. O conhecimento e o entendimento nos levam a ter um nível de tolerância maior. E também nós não conseguiremos ajudar outras pessoas pondo o dedo na ferida das outras pessoas, apontando os erros das outras pessoas, apontando os defeitos, as imperfeições. Daí, a partir da compreensão e do respeito, surge a tolerância que deve acompanhar nas nossas tarefas em qualquer lugar onde nós estivermos. Então, quanto maior o nosso nível de tolerância, com base na compreensão e no respeito, menor vai ser o nosso sofrimento emocional. Então, a Teresa Ramos escreveu: Hugo, boa noite. É muito gratificante assistir suas lives, um aprendizado muito amplo. Gratidão por tudo. Muito obrigado pelo seu comentário, por suas palavras e pelo carinho, Teresa. Muito obrigado. Então sou eu que sinto gratidão por vocês estarem me acompanhando aqui, compartilhando desse conteúdo da live e também trocando energias boas. Então talvez nós vemos a vida com pessimismo, vemos que a humanidade está cheia de deficiências. Essa forma de ver a vida seria o mesmo que nós estivéssemos vendo, por exemplo, uma obra-prima que ainda não está acabada. E aí nós iríamos ver que ela ainda tem imperfeições. Então as notícias sensacionalistas, que normalmente estão ligadas às notícias ruins, reforçam ainda mais o mal. Porque divulgar o mal dá mais audiência, porque tem um público que assiste. De tanto vermos notícias ruins, nós somos levados a pensar com pessimismo que o mundo está perdido. Existia um canal de TV por assinatura que tinha um programa chamado Boa Notícia. Mas essa parte da boa notícia, ela ficava perdida no meio das várias notícias ruins desse mesmo canal. Não sei se ainda existe esse programa Boa Notícia, porque eu também não tenho mais TV por assinatura. Eu não assisto mais TV. E também não está me fazendo falta. Porque as notícias que eu preciso saber, eu fico sabendo através dos grupos de WhatsApp, através de conversa com os amigos, com os colegas. Então assim eu fico sabendo das notícias que eu preciso saber, das notícias importantes. Então muitas vezes nós deixamos que as nossas mentes recebam uma cachoeira de informações ruins. Que tanto as notícias quanto as imagens ficam armazenadas no nosso consciente e no nosso inconsciente. E se recebemos informações ruins e acrescentamos a nossa versão do ponto de vista negativo, faz com que nós também sejamos parte da informação ruim através da conexão de energias ruins. E deixamos pouco espaço para as informações úteis e informações edificantes na nossa vida. Por exemplo, se nós vemos que a juventude atual parece estar com uma inversão de valores, nós podemos ver que, por outro lado, há muitos jovens realizando estudos, realizando pesquisas para levar o bem, para levar o progresso à sociedade. Como, por exemplo, descobertas, invenções, para trazer uma melhor qualidade de vida para a humanidade e também eles vêm com uma visão diferente, buscando a preservação da natureza, buscando a sustentabilidade. Vemos também muitos jovens que estão evitando comer carne animal, ou mesmo derivados de animais, se tornando vegetarianos ou mesmo veganos, nos trazendo ensinamentos em um outro nível de consciência. Um outro exemplo é que nós vemos pessoas
com hábito de prazeres noturnos que desgastam a mente e o corpo. Mas, por outro lado, nós vamos encontrar muitas pessoas utilizando as habilidades físicas ou mentais, realizando trabalhos à noite, sejam em fábricas, em hospitais, escritórios, na área da limpeza, na área da vigilância, para que a produção continue, para que a cultura continue, para que a saúde, para que a limpeza, a segurança possam ser atendidas. Então nós vemos que no mundo há muitas pessoas realizando boas ações que ocorrem até de forma silenciosa, por isso não aparece na mídia. Só que cada uma dessas pessoas está causando um efeito no campo de ação que cada um tem. E só vamos perceber essa diferença quando essa atividade estiver faltando, quando nós sentimos falta dessa atividade sendo feita. Então nós não devemos julgar e nem condenar toda a humanidade devido ao desequilíbrio de alguns. E aqui cabe o exercício de raciocínio e também de tolerância, refletindo sobre os milhões de pessoas que estão trabalhando com o próprio esforço, mesmo com os desafios da vida, mesmo com as lutas da vida, para poderem proporcionar um mundo melhor para eles e para nós. Que nós possamos também estar fazendo parte desses milhões de pessoas, utilizando do nosso esforço, utilizando das nossas lutas para ajudar a fazer um mundo melhor. E não sermos engolidos pela carga de notícias negativas que tornam a nossa vida mais pesada. Então, quanto maior o nosso nível de entendimento, o nosso nível de tolerância, melhor conseguiremos levar a vida com mais leveza. Ou seja, quanto mais entendimento e quanto mais tolerância, nós teremos mais facilidade de sobrevivência e menos sofrimentos emocionais. Se nós tivermos a visão de futuro, vamos querer um futuro melhor para nós e também para as outras pessoas. E baseado na lei de causa e efeito, vamos viver no mundo do futuro, baseado no mundo que nós estivermos construindo agora no presente. Lembremos daquela frase, a cada um segundo as suas obras. Então reflitamos na forma como nós estamos contribuindo para o futuro. Porque nós não vamos ter o céu, nós não vamos ter a serenidade, a felicidade, a paz, se nós não construirmos o paraíso dentro de nós. E esse paraíso interior vai se refletir no ambiente exterior. E também nós somos colocados em um ambiente que nós mesmos criamos através dos nossos pensamentos e através das lições que nós precisamos aprender. Assim como em uma escola, nós somos colocados na sala de aula correspondente à série que mais se adequa para o nosso aprendizado, sem dar saltos. Enquanto nós não aprendermos as lições daquela série, nós não passamos para um nível superior. Então, por isso que é importante nós buscarmos cada vez mais conhecimentos para nós irmos galgando níveis de consciência cada vez superiores. Mas não é qualquer conhecimento que nós devemos buscar. Nós devemos buscar pelo conhecimento que serve para nós, um conhecimento útil para a vida. Porque buscar conhecimento por conhecimento pode ser que não ajude na nossa vida. Então é importante ver se aquele conhecimento serve para ser aplicado na nossa vida, para ser aplicado na prática na nossa vida. Então, tendo esse nível de conhecimento, ou tendo esse conhecimento, o nosso nível de tolerância aumenta. Pois se nós estamos fazendo a nossa parte e a outra pessoa não está fazendo a parte dela, não nos preocupemos, porque cada um tem o seu tempo de aprendizado.
Como dizia Winnicott, psicanalista da escola psicanalítica inglesa, ele dizia assim que nós não devemos ter ansiedade de querer curar o outro. Nós devemos esperar que isso se instale no seu devido tempo. Então significa que nós devemos ter a tolerância de entender que cada um tem o seu tempo de iniciar o processo de expansão da consciência e não ficar apenas naquele ponto limitado, de crenças limitantes, de consciência limitada. Então, gradualmente, cada um de nós temos um momento de despertamento em que vamos galgando níveis de consciência cada vez maiores a cada despertamento. Agora, se as outras pessoas estão fazendo a parte delas e nós não, aí sim nós precisamos nos preocupar e começarmos a ter o entendimento de que nada acontece por acaso. Como eu comentei agora há pouco, né? A cada um segundo suas obras. Nós vamos receber o que nós estivermos realizando em obras. Se nós não estivermos realizando as nossas obras devidamente, não temos nada para receber também. Então, e por isso, nós precisamos ter a consciência da nossa responsabilidade pelo futuro. E é importante que nós possamos entender o nível de entrelaçamento que todos nós temos, que todos nós estamos, considerando a humanidade como um todo. Isso é conhecido como o efeito borboleta. Então, o efeito borboleta, segundo a definição, ele diz que o bater de asas de uma borboleta lá no Japão pode provocar um furacão lá nos Estados Unidos. É um exemplo. Mas, tornando isso de forma mais prática, como é que nós podemos entender que nós podemos influenciar pessoas que nós nem conhecemos? Então, cada um de nós influencia as pessoas dentro do nosso raio de ação. E as pessoas influenciadas por nós influenciam as outras pessoas que estão no campo de ação delas. E assim por diante, gradualmente, cada um vai influenciando as outras pessoas. Então, nós não temos dimensão do alcance que uma ação nossa pode causar no todo. Por isso que é importante nós buscarmos sempre realizarmos uma boa ação, porque essa boa ação vai ser multiplicada, 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 até chegar a pessoas que nós nem conhecemos. E tudo que nós plantamos, nós recebemos de volta, segundo a lei de causa e efeito. Então, cada um de nós mora na casa mental que mais se adequa aos pensamentos que nós irradiamos. À medida que nós vamos tendo o entendimento e a compreensão dessa lei natural, nós vamos nos libertando das gaiolas que o egoísmo e o ódio nos prendem. E podemos também alçar voos cada vez mais altos, de acordo com o nosso nível de consciência. Sempre lembrando que nós moramos num ambiente equivalente com a nossa forma de pensar. E isso ocorre pela lei da sintonia, pela lei da afinidade, pelos vínculos emocionais. E nós somos classificados de acordo com as coisas que nós fazemos e pelas coisas que nós pensamos. Como em uma sala de aula, nós somos classificados de acordo com o nosso nível de conhecimento. Nós somos classificados pelo nosso nível de consciência. Então, que a nossa moradia possa ser cada vez mais iluminada, cada vez mais serena, mais em paz. E isso vai acontecer de acordo com o aumento do nosso nível de entendimento, do nosso nível de compreensão e do nosso nível de tolerância, que nós estamos vibrando na nossa mente. Assim, nós vamos na direção de uma vida mais leve, com menos sofrimentos emocionais. Então, quando as adversidades aparecerem na nossa vida, é importante que nós lembremos da lei de causa
e efeito e da nossa necessidade de aperfeiçoamento interior. E lembremos também da lei de transformação, que sabemos que tudo se renova, tudo fora de nós se renova, inclusive cada um de nós também deve se renovar. Esse nível de consciência e essa forma de pensar vão propiciar a nós vitórias sobre nós mesmos. Quanto mais vitórias nós tivermos sobre nós mesmos, mais nós vamos ter paz dentro de nós mesmos. Desde que nós aceitemos com entendimento e com tolerância as experiências de vida que cada um de nós somos submetidos, assim como as tarefas que cada um de nós tem para realizar. Então, como Deus é justo, Ele não nos coloca em uma situação de problemas que também não seja justo para nós, ou que uma situação em que nós não estejamos precisando. Então, como Deus é justo, nós estamos exatamente no local onde nós precisamos colher um aprendizado. Nós estamos em um ambiente que tem algo para ensinar para nós. E a rebeldia, a revolta, a reclamação vai apenas atrasar o nosso aprendizado. Então, se nós aceitarmos as situações com tolerância e com paciência, sem fugir do aprendizado e do trabalho que cabe a cada um de nós, já temos metade do caminho andado em nosso próprio favor, para o nosso próprio proveito. E nunca é tarde para a reparação, para a correção das nossas rotas de vida. E cada dia é uma oportunidade que surge para que nós possamos recomeçar, nós possamos reaprender, nós possamos nos instruir e nos levantarmos. E quando nós adicionamos amor à tarefa que cabe a nós realizarmos, nós estamos plantando a felicidade em nós mesmos. Então, se nós estivermos no meio de alguma dificuldade, independente de onde ou como nós estivermos, busquemos o entendimento, a tolerância, a serenidade, através do uso do nosso neocórtex, através do nosso raciocínio, da lógica, da razão. Não nos deixemos levar apenas pelas nossas emoções. Se nós nos deixarmos levar apenas pelas nossas emoções, nós vamos ser sequestrados emocionalmente e não vamos dar abertura para o nosso raciocínio, para a nossa lógica, para a nossa consciência entrar em ação e poder ajudar a nossa vida. Então continuemos realizando ações no bem, somando amor a tudo o que nós fazemos, desde as pequenas coisas da vida. Nas pequenas coisas comecemos a somar amor àquilo, que com o tempo aquilo vai se tornar hábito e com o tempo esse amor vai se expandindo dentro de nós mesmos e nós vamos contagiando o ambiente à nossa volta com esse amor. E vamos perceber também que aquela frase que diz assim, que o amor cobre uma multidão de pecados, realmente funciona em nosso favor, para que nós possamos conquistar a paz e ter também menos sofrimentos emocionais. Se nós estamos realizando ações no bem e dizemos que estamos cansados de praticar o bem, estejamos certos que essa afirmação não procede. Podemos nos sentir cansados no nosso corpo físico, que é diferente de nós sentirmos cansados de realizar o bem. Se dizemos que nós estamos cansados de praticar o bem, muito provavelmente nós temos interesses pessoais que não estão sendo atendidos do ponto de vista de resultados a curto prazo. E nessas situações,
pode surgir o tédio ou mesmo o desespero quando pensamos apenas em nós. Então cabe a nós muita prudência e também a tolerância quando surgir alguma circunstância que nos leve a ter pensamentos ruins. Principalmente depois de nós termos realizado o bem que nós julgamos ter semeado. Por exemplo, nós sentimos ingratidão pelas ações que nós estamos realizando. Porque esse sentimento de ingratidão pode nos fazer recuar da atividade se nós não estivermos realizando com amor. Quando nós realizamos ações no bem de forma sincera, nós não vamos nos sentir cansados em praticar o bem. Então, se, por exemplo, Jesus, que tem recebido a ingratidão há séculos, mesmo pelas várias ações do bem que ele realizou, mesmo pelos vários ensinamentos que ele deixou e que ainda continua nos deixando através de cada um de nós, quando nós compartilhamos o bem, apesar de toda a ingratidão, ele continua nos amando e nos tolerando, mesmo com as nossas imperfeições, e também com muita paciência. Então, se ele passou por esse caminho e deu esse exemplo, por que nós também não podemos fazer um esforço para começarmos a tolerar algumas frustrações, algumas decepções por alguns dias? E também uma outra coisa, quando nós realizamos ações no bem, nós recebemos uma recarga de boas energias que nos fortalece cada vez mais, nos faz ter uma sensação de bem-estar cada vez que nós praticamos uma ação no bem de forma sincera. Então isso fortalece a cada um de nós, cada vez mais, cada vez que nós realizamos boas ações, mesmo que seja por pensamentos bons dirigidos para alguém. Então, para nós podermos ter esse nível de tolerância, é necessário nós termos o entendimento e uma visão mais a longo prazo, uma visão mais panorâmica da situação, uma visão do futuro. Porque quando nós temos uma visão estreita, uma visão apenas a curto prazo, o nível de tolerância tende a ser muito pequeno. E a nossa visão a longo prazo aumenta à medida em que nós vamos tendo expansão da nossa consciência. Quanto mais elevados no nosso nível de consciência, maior vai ser o nosso nível de entendimento, o nosso nível de tolerância, e menor vai ser também o nosso nível de sofrimentos emocionais. Então, é importante que nós sempre busquemos por conhecimento, por aprendizado, principalmente por nos melhorar a cada dia. Porque se nós não buscamos por novos conhecimentos, nós vamos tentar resolver aqueles problemas com o conhecimento que nós temos. E muitas vezes aquele conhecimento que nós temos não é suficiente para resolver aquele problema. Então, como disse Einstein, nós não vamos conseguir resolver o problema no mesmo patamar de consciência que ele foi gerado. Nós precisamos subir do nosso nível de consciência para podermos resolver aquele problema que foi gerado. Então, para isso, precisamos conhecer mais coisas, precisamos buscar por conhecimentos relacionados àquilo que nós queremos resolver. Então, é importante que nós busquemos cada vez por mais conhecimentos para nós nos melhorarmos. A cada dia, um pouquinho. E assim, a cada dia, podemos ser cada vez mais úteis para a humanidade. Senão nós vamos estar indo pelo caminho da ociosidade e pelo caminho das expectativas displicentes, ou seja, ficar esperando pelas coisas sem tomar uma ação, sem fazer a nossa parte para que aquilo aconteça. E isso vai fazer com que nós tenhamos maiores problemas e maiores sofrimentos. Porque tudo é movimento, tudo muda. Mas se nós ficarmos insistindo em ficar
parados naquele mesmo nível de consciência, sem buscarmos por mais conhecimentos, a mestra chamada dor nos faz sair da zona de conforto. A nossa vida é um curso intensivo e avançado de aprimoramento interior, que envolve esforço da nossa parte e luta interior diante das adversidades. A educação contínua de nós mesmos nos leva ao nosso progresso e também ao progresso da humanidade. E conforme nós vamos nos educando e vamos adquirindo mais conhecimento, mais discernimento, aplicando em ações no bem, vamos melhorando gradualmente tudo o que nos rodeia. Então, por onde nós passarmos, procuremos deixar as bênçãos do nosso serviço em benefício de todos. Nós, seres humanos, somos um dos poucos seres vivos, se não os únicos seres vivos, que podemos nos adaptar nos vários climas do planeta. E também nós podemos nos adaptar às variedades de tipos de alimentos. Então, quanto mais tolerância nós tivermos às variações climáticas e mais tolerância nós tivermos para comer os vários tipos de alimentos, maior vai ser a nossa capacidade de sobrevivência, mesmo em ambientes hostis. Da mesma forma, conforme nós vamos exercitando gradualmente a tolerância diante das situações, esse exercício vai nos dar maior capacidade de sobrevivência diante dos vários tipos de situações e melhorar também a nossa convivência com as pessoas. Quanto maior o nosso nível de tolerância, maior vai ser a nossa capacidade de sobrevivência e vamos ter assim menos sofrimentos emocionais. A Rosana Maria Roncon Oliveira escreveu aqui: perfeita colocação, professor Hugo. Estou em busca de conhecimentos para melhor lidar com o desafio e creio que estou no caminho certo. E, inclusive, por poder obter de você esse conhecimento. Sempre sabe as palavras e ensinamentos. Gratidão eterna. Nossa, muito obrigado por essas palavras, por essas reflexões, Rosana. Obrigado por me acompanhar também aqui nas lives, me acompanhar nos vídeos que eu venho postando diariamente também. Muito obrigado, Rosana. Obrigado pelo carinho também. Assim eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. Se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te encontrar na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um conteúdo diferente, e espero te ver em todas essas lives. Lembrando também que todos os dias às 7 horas da manhã eu posto um vídeo bem curtinho com uma reflexão para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a nossa vida. Então, muito obrigado por você estar me assistindo aqui até o finalzinho do vídeo. Muito obrigado, gratidão a todos vocês. A Rosana escreveu aqui, gratidão eterna. A gratidão eterna é minha para você também, Rosana. E também a todos e a todas que estão me acompanhando no vídeo.
Minha mãe escreveu aqui, ótima live de aprendizado. Parabéns por mais esta linda reflexão a todos nós. Desejo a você e a todos uma ótima noite abençoada e que sejam iluminados com muita saúde, paz e amor. Boa semana para todos. Muito obrigado pelo carinho, mãe. Boa noite para a mãe também e para todos. Então assim, vamos chegando ao final de mais uma live e quero agradecer novamente a você por estar me acompanhando aqui até o final da live. Então quero aproveitar também para te desejar uma boa noite de sono, uma noite tranquila, uma noite reconfortante, não somente hoje, mas as noites seguintes também, que possam ser noites tranquilas, que possam ser noites reflexivas, e que esse bem-estar que nós estamos sentindo nesse momento, ele possa prosseguir durante toda a semana. Então, cada vez que esse bem-estar ele mudar de nível para o mal-estar, lembremos dessa live ou lembremos de algum outro vídeo que nos chamou a atenção. E assim o bem-estar é retomado novamente. E quero aproveitar também para desejar para você uma excelente semana. Como diz a minha mãe, uma excelente semana abençoada e uma boa noite abençoada também para todos vocês que estão assistindo, para todos nós. Sueli Seracinski escreveu aqui, gratidão, boa semana. Obrigado, Sueli, gratidão a você também, boa semana também para você. A minha mãe postou coração, obrigado, mãe, pelo coração. A Rosana Maria Roncon Oliveira também bateu palmas. Obrigado, Rosana. Então, obrigado pelo carinho de todos vocês. Então, assim vamos encerrando mais uma live. Muito obrigado de novo por você estar aqui. Então, boa noite.